A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Raquel Gato e nós estamos aqui hoje para tentar, pela primeira vez, passar aula para vocês de maneira online. Isso pela primeira vez para mim, porque eu sou professora já de escola dominical há muitos anos, porém nunca fiz uma aula online para a escola dominical, para a EBD. Então, os irmãos, desde já, me perdoem por qualquer tipo de equívoco de tentar falar para a câmera, né? E nós somos da Assembleia de Deus, eu e meu esposo, minha família de Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia. E a nossa lição hoje, ela é a lição 2 desse trimestre e ela vem com um tema que diz: em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Texto áureo diz assim: digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Então, a igreja vive um momento hoje em que precisa estar desperta, vigilante. E é assim que o escritor, o organizador aqui da revista, escolheu esse texto de Romanos 13:11 para nos chamar, como igreja de Deus, a uma vigilância, a um despertamento espiritual. A verdade aplicada diz assim: as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Quer dizer, muitos de nós tivemos, além da igreja de Cristo, no passado, há 2000 anos, quando começou, com a igreja primitiva, com o Pentecostes, a igreja teve muita experiência, muito avivamento, mas ainda hoje Deus nos chama a um verdadeiro avivamento e por isso nós precisamos continuar vigilantes e em oração, buscando a presença de Deus. Alguns cristãos parece que vivem há 30 anos atrás, Não é errado ser saudosista, não é errado lembrar do passado, mas nós temos o hoje para que possamos hoje realizar as obras para o qual fomos chamados. Então algumas pessoas falam assim: há 30 anos eu evangelizava, há 30 anos eu profetizava, há 30 anos eu trabalhava na igreja, há tantos anos atrás o Senhor me curou, há tantos anos atrás eu tive uma experiência com Deus. Isso não é errado de contar essas experiências, mas Deus nos chama para que continuemos a ter experiências com Deus, experiências de uma vida com Deus, porque Ele ainda não veio e nós estamos aqui. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus ainda tem algo para você, algo para mim. Objetivos da lição: reconhecer as características do esfriamento espiritual, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos, refletir a necessidade do retorno ao primeiro amor. E os textos de referência estão em Apocalipse 2, onde ele separa 5 versículos de Apocalipse 2, que, aliás, são muito conhecidos pela igreja, por muitos professores e pregadores, mas que sempre tem lição importantíssima para nós. E diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é uma palavra que ele já começa aqui com um alerta que o Senhor faz para a igreja que está em Éfeso. O texto o Apocalipse mesmo começa falando para as igrejas da Ásia. O Senhor, ele fala para as igrejas, ele traz mensagem de alerta. E para algumas delas, o Senhor é como se ele desse parabéns. Olha, você tem feito coisas boas, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, porém, tem os poréns. Coisas que precisamos ajustar na nossa vida cristã. Quer dizer, nunca estamos perfeitos. Se estamos aqui é porque precisamos melhorar, porque Deus ainda tem algo para fazer em nós. E assim como ele fala para as igrejas, ele fala para nós nos dias de hoje. Para a igreja do Novo Testamento, para a igreja do século 21, para a igreja que vive esta geração. Então ele já destaca aqui, começando já a falar para as igrejas da Ásia, que é o tópico 1, ele já começa falando de Éfeso. E o que me chama a atenção é que as igrejas da Ásia, essas igrejas que são faladas, ao qual o Senhor entrega uma mensagem já em Apocalipse 2, são igrejas logo do início da era cristã. Mas essas igrejas, elas já sofriam com problemas, dilemas. São pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, que já viviam suas dificuldades muitos em manter a fé e em fazer aquilo que Deus realmente queria. E hoje fica a pergunta para você e para mim: o que Deus quer de você ainda? Qual será o porém que o Senhor está perguntando para você e para mim? Será que nós temos feito boas obras, trabalhos? Nós estamos tendo cuidado para guardar a sã doutrina? Será? E será que assim como Éfeso, nós temos guardado ou deixado o primeiro amor? A Bíblia diz sobre Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em algumas versões caridade, em algumas versões amor. E o primeiro amor? Você lembra do primeiro amor? Todas as pessoas lembram do primeiro amor, né? É algo que marca a sua vida, né? Pode ter sido na adolescência e, né, o coração. Todos que foram adolescentes aqui tiveram um primeiro amor sabem que é uma experiência. Aquela pessoa talvez não tenha ficado mais na sua vida, era um adolescente, tem até crianças que têm o primeiro amor, né? Mas havia um ânimo de encontrar a pessoa amada, de encontrar o menininho na escola, ou a menininha que você gostava, ou a jovenzinha, né? O coração ardia, você queria estar preparado, estar pronto, estar lindo para agradar aquela pessoa. E em relação a Deus, como está o primeiro amor? Você ainda está disposto a agradar a Deus? Você ainda está disposto? Seu coração ainda arde pelo noivo? Seu coração ainda arde por aquele a quem você ama? A quem você entregou a sua vida, que é Jesus? Então, mesmo que tenhamos ótimas obras, podemos ficar todos os dias da semana na igreja, podemos ter inúmeras ocupações, cargos, mas se o teu coração não arde mais com a presença de Deus, talvez você esteja deixando que o seu primeiro amor, talvez seu primeiro amor esteja morrendo. Então é uma hora de você parar e refletir, levar os seus alunos a refletirem. Como está o seu primeiro amor pelo Senhor? Como você era quando você se entregou a Jesus? Né? Naquele primeiro momento em que seu coração ardia por falar de Jesus, em que você queria ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Que nós possamos, assim como Éfeso, Deus também está nos alertando que possamos voltar ao primeiro amor.
qual era a sua motivação principal quando Deus o chamou? Qual era a sua motivação? Era agradar pessoas ou agradar a Deus? Eram as duas coisas? Era cuidar do templo por amor ou cuidar porque alguém estava olhando que você estava cuidando? Qual era a sua motivação? Sua motivação era ganhar almas? Qual era a sua motivação? E essa é a pergunta que eu fiz para mim e eu deixo para você, e que você passe essa pergunta para os seus alunos. Onde está e como está o seu primeiro amor por Deus? Pela obra de Deus e pelo Senhor Jesus, que é o principal de tudo. Ele é o centro de tudo, né? Na leitura complementar, nós temos alguns versículos aqui, e eu só destaquei um que está em 1 Timóteo 4, 16, e ele diz: persevera na doutrina, né? Paulo fala para Timóteo, depois você dá uma conferida lá, que é o versículo de segunda-feira. Persevera na doutrina, cuida de ti e persevera, cuide-se e persevere, mantenha a esperança, mantenha o gás, o ânimo a cada dia. Não é fácil perseverar. Muitos começam e ao longo do caminho vão parando. E assim é na nossa vida, em tudo. Mas em relação à obra de Deus, em relação ao amor às coisas de Deus, nós devemos perseverar. E para isso nós não podemos ficar embaraçados com as coisas dessa vida, não. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos manter a nossa esperança e perseverar. Mesmo que venham lutas, mesmo que venham tribulações, continuando olhando para Cristo. Voltando aqui no tópico 1, em relação às igrejas da Ásia, havia ali um compilado de igrejas, que eram as primeiras igrejas. Essas igrejas estavam na Ásia Menor. E nessa região, hoje, onde estão essas igrejas? Onde estavam? Que localização é essa? Hoje, muito provavelmente, pelos aspectos, pelo estudo da geografia, que seja a região da Turquia, né? Por coincidência, eu estava vendo algo da Turquia e apareceu lá um lugar chamado Esmirna. Esse lugar existe até hoje, né? Então são lugares que não são uma fantasia, não são uma profecia, uma metáfora, não. São igrejas, são lugares que realmente existiram, e lá você encontra ruínas. Na igreja de Éfeso você encontra ruínas naquele lugar, né? Da história passada. Então, ali existiram igrejas. E para elas Deus falou. A mensagem que Deus entregou para eles serve para nós ainda? Com certeza. Se Deus deixou ali registrado em Apocalipse, se Deus fez com que chegasse até nós, é porque Deus quer também que nós, como igreja do século 21, nos apropriemos da palavra dele e possamos aparar, melhorar aquilo que, como igreja de Cristo, estamos deixando de lado. O Senhor não fala só para Éfeso, ele fala também para Laodiceia. Mas antes de entrar em Laodiceia, a principal mensagem que Deus dá para a igreja de Éfeso é que ele fala sobre o esfriamento no exercício do amor. E isso é algo que me constrange. Quando a Bíblia fala sobre o esfriamento no amor, porque nós podemos ganhar o mundo inteiro, nós podemos ganhar dinheiro, nós podemos ganhar fama, nós podemos construir, nós podemos crescer em número como igreja. Isso não é errado, isso é bom. Mas o principal que o Senhor quer mostrar para nós é o exercício do amor, que é o mais difícil. E como a gente vê por aí, igrejas e pessoas se degladiando, enquanto era para estarmos unidos, esperando a volta de Jesus, trabalhando, esperando a volta de Jesus. Então, que
que o que o Senhor falar para Éfeso seja para nós uma grande lição e que nós possamos melhorar no aspecto da união, que nós possamos olhar aqueles que não têm, assim como a igreja primitiva, e aprender a repartir, para que nós para que não caiamos no risco e no perigo de perder a nossa essência em Cristo, porque nós fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para levar a paz na guerra, nós fomos chamados para matar a fome, sim. Não há como se esconder de uma sociedade perversa, corrupta, doente e que sofre e nos fecharmos, porque o Senhor nos chamou para fora, eclésia, chamados para fora, para que nós possamos transmitir esse amor. E o mundo só vai crer que Cristo está em nós se ele nos verem unidos. Se o mundo não nos ver unidos, eles vão falar, se eles não se amam, se eles se destroem, o que eu vou fazer lá? Então precisamos ter muito cuidado. E ter cuidado também, como fala em Apocalipse 2:2, para refutar e ter cuidado, porque o Senhor, ele parabenizou a igreja de Éfeso por isso, que eles tinham esse cuidado, porque eles refutaram, eles iam contra aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Irmãos, hoje em dia, com a internet, com a mídia, vem muita coisa para nós, mensagem daqui, profecia dali, mas nós precisamos pedir a Deus discernimento do que é a verdade e o que não é a verdade. Precisamos confirmar, através da palavra, conferir se aquilo que estamos ouvindo, estamos recebendo, vem realmente da parte de Deus. Se aquilo que aquelas pessoas estão pregando é somente de palavras, mas não é de obras. Que nós possamos, assim como o Senhor fala com Éfeso, ter esse cuidado e, como eu disse antes, voltar ao primeiro amor. Para Laodiceia, que é um texto muito conhecido, todos falam da mornidez, né, de uma igreja morna, apática em Laodiceia. E o Senhor, ele não gosta de indiferença e meio termo. Os estudiosos, né, eu estava pesquisando alguns professores falando sobre Laodiceia, alguns estudos, dizendo que ali é um lugar onde existe fontes termais. Então ali tem água quente que sai da terra. Quem já foi numa fonte termal vai entender o que eu estou falando. E é interessante que o Senhor fala exatamente de algo que eles conheciam, que era água quente, água fria e água morna. Mas a água morna, ela tem uma característica. Você pega uma água geladinha, às vezes está com muita sede, você chega e vira aquela água, né? É boa. Mas às vezes você não sabe que é água. Você vai no bebedouro ali e parece que não foi ligado, só tá água saindo ali e não tá gelando. E você põe na boca e você fala, nossa, como tá quente essa água, tá morna, né? Não está fresca. E eu digo que estar fresco, né, é você produzir aquilo que vem do Espírito, água fresca. Água fresca lembra a vida. Aquilo que está morno, você não sabe bem se está vivo ou morto. É uma água parada. Geralmente a água parada, ela é morna. Geralmente a água parada, ela não é nem fria, geladinha, e também não é uma água quente. Você fica com medo de consumir. Pode ter impurezas ali. E mornidez, para mim, também é impureza. Pode estar se falando de mornidez, de impureza aqui. E aqui fala de estar, já que não é quente nem frio, é um meio termo, é em cima do muro. É uma falta de posicionamento. Quem é você, igreja? Quem é você, meu irmão? Quem é você, meu caro aluno? Em relação à obra, em relação às coisas de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à sã doutrina, qual é o seu posicionamento? Nós estamos vivendo uma época de extremos, realmente. Eu vejo, às vezes, pessoas defendendo coisas erradas com unhas e dentes. Coisas que vão contra a palavra de Deus e eles defendem com força, com unhas e dentes. E, às vezes, nós, como cristãos,
que deveríamos estar ali defendendo o Evangelho, defendendo a fé, defendendo o amor, defendendo a graça de Deus, nós nos calamos ou ficamos em cima do muro, para não nos comprometermos. Mas Deus te chama para se comprometer. Sabe que os grandes homens da história, eles foram idealistas, os grandes homens da história. E mulheres também. Por quê? Porque eles defendiam algo em que eles acreditavam. Eles não estavam em cima do muro. Então Deus te chama para seguir o ideal. E é o ideal perfeito que é Cristo. Que é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. E pregar a palavra de Deus. E Deus ainda está à procura de pessoas assim. Que falam, eu vou até o fim com Cristo. Eu vou até o fim com Deus. Porque se nós como igreja não formos assim, chegará um tempo de perseguição em que muitos negarão o nome dele. A palavra de Deus também vai dizer aqui que sai de cima do muro, irmão. Fala pro seu aluno, ó, sai de cima do muro. Em cima do muro você pode cair, né? Fica andando em cima do muro, não. Geralmente, às vezes, a gente vê uma pessoa, uma criança, andando em cima do muro, você já fala, ai meu Deus, vai cair. Fala aí pra ele, sai de cima do muro. Então, aqui diz assim, Haren Wisby, isso aqui está no comentário da nossa revista aqui, de professor. A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. O coração fervoroso, ardente por Deus, um coração frio e um coração morno. O cristão morno é acomodado, complacente e alheio até às próprias necessidades. Quem é frio, pelo menos, sente falta de calor. Como ele está acomodado? Vai ter um evento assim na igreja, vai ter um avivamento, uma obra, uma palavra, um seminário. Eu já sei tudo, precisa não. Já estou desgastado. Muitos se sentem assim, desgastados, né? Talvez você já tenha vivido tanta coisa, e alguns falam assim, eu estou desgastada porque eu sofri dificuldades, passei algumas dificuldades, talvez perseguição, talvez alguma coisa que você procurava não encontrou na igreja. Mas, como eu falei sobre o amor, olha para Jesus. O Senhor ainda tem coisa nova para nós. O Senhor ainda tem água viva para você. A palavra de Deus é viva. Então, não fique acomodado, mas antes que você morra. Sabe que se uma pessoa quer matar uma rã, algum tipo de réptil, eles colocam na água morna, não colocam direto na água quente na panela, porque senão o bichinho vai pular. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos tão acomodados que quando menos se vê, os seus valores começam a mudar. Aquilo que você achava que era errado, você agora está assim, mais ou menos. Então tenha cuidado, seja fervoroso no espírito, como diz em Romanos 12:11. Não fique conformado com o seu estado, achando talvez que não tem mais importância, que ninguém tá se importando. O Senhor se importa com você. O Espírito Santo, ele se importa com a sua vida. Então, se mexa. Vá em busca da presença de Deus. Faça algo. Se você não consegue fazer por ninguém, faça por você. Porque aí o Senhor vai encher o teu espírito e você vai ter graça e força para fazer aquilo para o qual Ele te chamou. A permanente vigilância, tópico 1:3. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam o mesmo vigor de antes. Olha, aí fala de ânimo para a leitura da palavra, e um louvor se tornou morno e a adoração sem vida. Algum tempo atrás, eu fazia parte de equipe de louvor, por alguns anos, aproximadamente 10 anos. E algo que me deixava, é uma experiência que particular, né? Talvez você já tenha experimentado isso, que eu ficava muito assim, aborrecida. É quando a gente estava louvando ali, com os jovens, com a equipe ali, e eu observava a igreja e alguns estavam assim apáticos, praticamente prestando atenção não sei no que, na igreja, na janela, na pintura, ou distraído, vendo quem chegou, quem não chegou, se tá com roupa bonita, quem não tá. E às vezes assim, pessoas que pareciam realmente desligadas.
E aquilo me deixava muito intrigada. E aí a gente começava a ministrar, a falar, ou quem estava na frente, tentando ali chamar a atenção da igreja para a adoração. E eu fico pensando, se eu ficava me sentindo assim, observando isso, imagine Deus olhando para você e vendo que não tem ali um coração adorador, mas Deus conhece o seu íntimo. E ao mesmo tempo eu ficava encantada quando eu via algumas pessoas se derramando na presença de Deus na hora da adoração. Imagina como Deus se sente, como Deus recebe esse louvor. Então nós temos que ser fervorosos, como diz no tópico 1.3, na leitura da palavra, na adoração, que tenhamos vida, porque Deus está vivo. Nós não estamos adorando uma imagem, nós não estamos adorando um Deus morto. Ele está vivo e Ele está pronto para ouvir a sua voz. Ele está pronto para ouvir a sua oração, o seu clamor, a sua súplica, a sua voz em adoração a Ele. E Ele está pronto para falar com você através da palavra. Então, como eu disse, se mova. Às vezes a gente quer ver o mover de Deus, mas a gente está estático e não age, não busca, não vai até a fonte, não vai buscar a água no lugar certo. Se mova ao encontro da presença de Deus. Vá buscar por esse Deus. Aqui também nós temos agora um tópico, que é o tópico 2, que ele traz fatos de um movimento, um ensino sobre um movimento na história, né, que aconteceu. Pesquisando a gente vê que foi entre no ano segundo século da história cristã, depois de Cristo, segundo século, 155 a 160, foi o movimento montanista. Irmãos, não tem nada a ver com montanismo. Isso aqui é porque o precursor do movimento, fundador, foi montano. Então eles falam, estudando melhor, a gente descobre que eram profetas, né? Montano, Prisca e Maximiliana, duas profetisas na região da Frígia, que também era na Ásia. E o que acontece? Esse movimento, a intenção inicial dele era boa. Era um movimento, digamos, pentecostal, espiritual e com boas intenções em princípio. Porém, haviam alguns detalhes, algumas situações que faziam com que o exagero nesse movimento, dessa corrente, levou ao término do movimento. Levou as pessoas a estranharem, porque ele não era colocado a Bíblia como primazia, e sim aquilo que o profeta estava dizendo. E aí nós temos um perigo, que é o perigo dos extremos. A intenção, meus irmãos, sua intenção pode ser ótima, a minha intenção pode ser ótima, mas se não estiver totalmente em conformidade com a palavra, vai gerar problema. Então hoje, assim como neste movimento do passado, que durou pouco tempo, né, alguns anos, nós vemos muitos movimentos, mas alguns estão indo para certos extremos que a Bíblia não autoriza, que a Bíblia não menciona. Aí você me diz, minha irmã Raquel, como eu vou saber que que algo é de Deus ou não? Primeira coisa, palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa olhar. Busca, pesquisa, estuda, pergunta. Depois, você quer saber se um movimento é de Deus? Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, discernimento. Discernimento. Porque a palavra de Deus, ela não vai se contradizer.
aquilo que vem de Deus traz paz. Aquilo que vem de Deus, ele gera coisas boas. Se está gerando dissensão, se está gerando heresia ou trazendo doutrinas novas, será que a Bíblia não é o suficiente? E dentro da própria Bíblia, Paulo fala dos dons espirituais. Não, por que precisamos exceder a isso? Essa fica uma pergunta para reflexão. E aí, o que você descobriu? Eu desafio vocês, os professores, nós professores, a pesquisar bem sobre esse movimento antes de falarmos com os alunos. Eu pesquisando aqui encontrei algumas coisas que também estão ali relatadas na revista, perdão, e que falam sobre esse movimento. Algo que não está aqui falando aqui é que, em princípio, era ótimo. Em princípio, a ideia é boa. É um movimento messiânico, pregava a volta de Jesus, mas estavam colocando até o ponto de querer tirar alguma coisa das escrituras, colocando a profecia acima da Bíblia. E aí há de se ter um cuidado. Então eu vou ler rapidinho aqui. O montanismo foi fundado por Montano da Frígia no início do século. Do segundo século. Os montanistas apregoavam uma religião centralizada na divindade do Espírito Santo, com profecia, visão escatológica, celibato, missões. Irmãos, celibato, Paulo fala sobre isso. Mas Paulo fala sobre que servir a Deus é melhor. Ele busca as coisas do Senhor. Mas se não dá, você tem que casar. Então, um movimento que pregava o celibato, imagina a gente hoje tentando seguir esse movimento. Seria meio complicado, né? Então, tudo você tem que observar e analisar a palavra de Deus. E a Bíblia fala assim, é melhor casar do que abrasar. Então, o que adianta às vezes, estou dizendo nós, Igreja de Cristo, Igreja protestante no século 21. Se você decide, eu vou abrir aqui um parêntese, né? Porque o montanismo falava sobre isso. Eles pregavam isso. Se você decide ficar solteiro e cristão, é uma responsabilidade sua. Arque com as consequências. Se você decide se casar também, arque com as consequências e cuidado com as escolhas, para não entrar numa cilada. Então aqui diz também que ênfase missionária, escatologia, falar em línguas, ok? Abertura do cânon para a complementação das revelações proféticas. E escatologia pré-milenista. O que acontece? Abrir o cânon para revelações proféticas, eles queriam dizer que aqui não era o suficiente, que teriam que colocar mais coisas aqui. Então, quando alguns vêm acrescentar, e hoje muitas seitas e heresias surgem assim. Parece que é de Deus. Em princípio, sim. Mas se quiser acrescentar algo, não, ainda não é o suficiente, e várias seitas e heresias, a nossa lição não é sobre isso, elas vieram com essas ideias e se tornaram grandes seitas e perigosas, que levam muitos. Então, esse movimento, ele foi abafado. Por quê? Que ele acabou, embora tivesse muitos aspectos até positivos, mas ele terminou porque havia um exagero, uma extrapolação de algumas ideias, de algumas coisas. Vamos continuar, porque a lição é longa e não dá pra gente ficar muito tempo aqui, né? Aqui o autor, ele coloca aqui para os professores, Early e Cairns, 1988, o livro, página 83, e tem um pedacinho que diz assim: infelizmente, estes movimentos geralmente se afastam da Bíblia, entusiasmados que ficam pela reforma que desejam. Quer dizer, em princípio, a ideia é boa. Por quê? Porque a igreja estava passando um período histórico de mornidão, de engessamento do culto. E aí, há aqueles que buscam renovação. Não é errado buscar renovação espiritual. Muito menos carismática, é isso que inclusive a igreja pentecostal prega, enchei-vos do Espírito. Mas aí, como a gente estava falando, estavam tão entusiasmados pelas reformas que desejavam, mas extrapolavam. Então, às vezes, há muito entusiasmo,
mas pouca Bíblia. Então nós temos que medir, colocar numa balança. O ponto que eu escrevi aqui é o equilíbrio necessário. Precisamos alcançar o equilíbrio necessário como igreja e sempre perguntar a Deus qual é a sua vontade. E aqui diz assim, o movimento montanista é um aviso para que a igreja não esqueça que a organização e a doutrina não podem ser separadas da satisfação do lado emocional da natureza do homem e do anseio por um contato espiritual imediato com Deus. Quer dizer, o homem anseia um contato. O homem anseia isso, tem sede da presença. Eu tenho sede da presença de Deus. Porque estar também num culto vazio, onde parece que está batendo lata ali, também, para mim não dá. Mas sempre tem que estar de acordo com a palavra. Sempre tem que estar de acordo com a palavra. Aí que está o crime. E aqui eu anotei assim, qualquer que venha, qualquer movimento que surge, podem surgir ainda outros, e surgiram muitos ao longo da história da igreja cristã. Qualquer movimento que venha colocando as escrituras em segundo plano deve ser questionado. Ah, porque aquela pessoa é famosa e falou isso aí e é isso e acabou. Não. Confere com a Bíblia. Ah, porque aquele pastor de milhões, aquele homem lá, o coach, ou o americano, sei lá quem seja, o missionário, falou que vai ser assim, assim, assim. Confere com a Bíblia. Vê o que Deus está falando. Pergunta também a outras pessoas que conheçam a palavra de Deus, que às vezes a pessoa tem dúvidas. Não é errado ter dúvidas, mas temos que questionar e observar. Observar. Ter um equilíbrio. Às vezes a gente se empolga com as novidades, mas tem que ver se é aquilo que Deus quer para nós. Uma igreja é uma instituição forte, porém, sem o Espírito de Deus presente, ela se torna nada. E aí tem outro extremo que é um perigo. Qual seria o outro extremo? Um culto vazio. Então, nós temos que pedir a Deus um equilíbrio. Equilíbrio espiritual. Equilíbrio em tudo, na verdade, né? Até na hora que a gente come, a gente tem que pedir: Senhor, me dá equilíbrio para não comer demais. Me dá equilíbrio para não falar demais. Me dá equilíbrio para eu não acreditar em mentiras, para eu ter discernimento. O Espírito Santo, ele pode trazer barulho, pode ou não. Que a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele em algumas passagens da Bíblia, ele aparece manso, suave. Nem sempre o barulho é de Deus. Nem todo barulho. Deus pode provocar barulho, mas nem todo barulho é de Deus. Então aqui, eu não falei para vocês, só me perdoem, a palavra-chave, as palavras-chave. E a primeira que eu coloquei aqui foi no tópico 1, anotem aí, exercício do amor. Exercício do amor. No tópico 1, quando fala das igrejas da Ásia. Que aqui na lição só fala de 2, mas tem outras igrejas aí. Vai lá ler a Bíblia que você vai descobrir. E no tópico 2, escreva aí, autoexame. Então nós precisamos sempre observar, examinar e olhar para dentro de nós mesmos também. Para que nós não façamos, hoje nós estamos na era das câmeras, né? Eu estou aqui diante de uma câmera. E eu sinto às vezes uma diferença quando eu vou numa igreja que não tem câmera para me filmar, onde eu não apareço no telão. E aí eu quero ser a mesma adoradora. Pegaram? Eu não quero parecer, eu quero ser de Deus. Então você reflete sobre isso. Você está parecendo ou você é de Deus? Porque Deus é que conhece teu coração. Talvez você esteja numa igreja, em uma congregação, em algum lugar, ou sentado num lugar que ninguém te vê. Você pensa que ninguém te vê, que a câmera não te vê, que ninguém te vê. Mas o Senhor está te vendo. O Espírito Santo, ele vê o seu coração, ele sonda o seu coração. Então, autoexame, palavra-chave do tópico 2. A autora, aqui, finalizando o tópico 2, diz assim: a reação da igreja ao montanismo contribuiu para o desaparecimento cada vez mais rápido dos dons espirituais naquela época. É contraditório, mas é verdade. Até os estudos dizem que Santo Agostinho depois diz que o movimento não era tão ruim assim. A ideia era boa. Tinham coisas boas aí, tinha profecia de Deus.
Mas, como eu disse, o exagero é perigoso. Muitos movimentos, inclusive no nosso século, já passaram por nós, mas os exageros levaram ao fim. Lembre aí, faça uma reflexão, anos 80, anos 90, movimentos que surgiram na igreja brasileira e que mexeram muito com a igreja e que foram e acabaram. Agora eu vou te falar uma coisa. O que é de Deus permanece. O que é de Deus permanece. O Senhor, e digamos mais, digo mais, se por algum momento da história certas coisas que vêm na igreja que são boas acabam, se for de Deus, o Senhor faz voltar ou Ele traz algo novo. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz na igreja. 3, tópico 3. Já estamos indo para o final, caminhando para o final. Lições e alertas dos primeiros séculos. A primeira lição que eu vejo é que nunca se considere, já começando na igreja primitiva, começando nas cartas, na carta ali, né? Nas cartas de Paulo e no Apocalipse, nunca ache que você está perfeito. Nós não somos autossuficientes. Eu sou perfeito. O Senhor chamou uma igreja que Ele está preparando e santificando para ser perfeita, mas se você deixar o orgulho entrar no coração e você achar que é melhor que os outros, o Senhor vai falar, que isso? Tá demais, meu filho, tá demais, minha filha. Volte ao primeiro amor, porque Ele conhece o coração e Ele sabe as suas obras. Então não somos perfeitos. O Senhor está sempre dando alerta, desde aquela época e até os dias de hoje. Ele nos ama tanto que Ele continua falando. Ele usa homens e mulheres de Deus para falar conosco e falar também através, principalmente, da escola dominical. Crente que não vai na escola dominical está perdendo uma oportunidade ímpar de aprender a palavra de Deus. Então nós temos as lições aqui e alertas do primeiro, lidando com os exageros e equívocos. Como eu falei, cuidado com os exageros. Todo exagero é perigoso. Eu conheci, não tenho nenhum problema com igrejas ou irmãs que usem uma roupa totalmente fechada. Cada um sabe da sua vida. É uma escolha, a pessoa se colocou ali, fez um voto a Deus. Não sei qual foi o propósito que aquela pessoa está daquela maneira, ou aquela denominação é assim. Mas eu conheci uma irmã há muitos anos que ela chegou muito empolgada na igreja, e tem aproximadamente 30 anos, então vocês não conhecem. E ela chegou muito empolgada na minha igreja. Eu lembro que eu era uma adolescente, eu estava observando. Adolescente, eu era uma jovem, eu observava muito. Irmã empolgada, forte, é uma bênção aquela irmã. E ela profetizava também. E ela se vestia assim, toda ataviada. E eu falava, nossa, que lindo. Mas infelizmente, e não é culpa da roupa dela, não é culpa dela estar vestida assim, ela poderia estar ainda. Mas aquele movimento aparente na vida dela, na primeira tribulação mais forte que ela teve, a primeira luta, quem sou eu para dizer que era a primeira, mas numa luta mais forte que ela teve, ela abandonou tudo. E aí eu encontrei com aquela irmã em um outro lugar, completamente diferente, desviada. Cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros. O Senhor nos chama para sermos equilibrados. Irmã, como eu vou ser equilibrada? Na palavra, você buscando a Deus, pedindo orientação de Deus, equilibrada na sua vida, em tudo que você faz. O Senhor nos chama para isso, e para que o mundo possa ver em nós. Se está faltando, vamos orar a Deus e pedir, né? E isso vai se refletir na nossa comunhão e dentro da igreja. É assustadora a quantidade de vídeos que aparecem na internet mostrando absurdos dentro de igreja. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Aliás, republicar isso é péssimo. Não compartilhe, irmão. Não compartilhe coisas que trazem escândalo para a igreja. Não compartilhe. Isso é um desserviço espiritual para a sociedade e para a igreja. Compartilhe aquilo que é bom. Mas o que tem chegado de coisas terríveis acontecendo dentro das igrejas, por quê? É um desequilíbrio. Ao mesmo tempo que o Senhor quer operar, o Espírito Santo quer tomar conta do lugar onde estamos, da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja,
nós também não podemos perder a reverência e o temor. Lá em Hebreus 12, 28, fala sobre isso. E eu vou ler aqui bem rapidinho. Hebreus 12, 28. Observem aí. Depois vocês vão lá dar uma conferida. Está no tópico 3. Logo no início ele está marcando aí. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, principalmente quem é mais brincalhão, cuidado. Pense que quando você está na presença de Deus para adorar a Deus, tem que ter, como diz aqui, reverência e temor a Deus. Você não está diante de qualquer pessoa na presença de Deus. Você está diante do próprio Deus. E aqui está falando do Novo Testamento. Ah, mas só matava no Antigo Testamento. O Senhor, aqui está dizendo, lembre que Deus é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Então, como você tem levado a sua oferta ao altar? Como você tem levado o seu louvor? É com temor? Ou é levando tudo assim, ah, Deus não está vendo, é coisa de homem. Deus está vendo sim. Então, tenhamos muito cuidado, porque isso tem trazido esfriamento. Esfriamento. Depois não sabe por que as coisas começam a dar errado na sua vida. Fale isso para os seus alunos. Nós estamos aqui como atalaia de Deus, para ensinar as boas novas, para ensinar a sã doutrina. E eles têm sede. Se nós não falarmos, onde eles vão aprender? Na televisão? Eles têm que aprender através de nós. Eles vão aprender na internet, no TikTok, que é essa geração que está aí. Então, fale a sã doutrina. Fale aquilo que é bom. O que é sã? Aquilo que é bom, aquilo que é saudável. Porque se essa geração não for ensinada, principalmente os mais jovens agora, o que é temor e reverência a Deus vai ficar muito complicado daqui a um tempo. E aí eu vou abrir o parêntese para pessoas até dentro da própria igreja. Estão ali comendo biscoito. E uma mania de dar biscoito para as crianças, gente. Quando eu era criança, biscoito era em casa. E eu não morri por causa disso. Tem gente que ainda dá as coisas de comer para criança e ainda deixa a sujeira lá. Ah, mas Deus mora no meu coração. Não, as coisas de Deus não são brincadeira, não. A igreja é um lugar consagrado a Deus. Ah, eu vou xingar, como eu já vi às vezes alguém até... Não na nossa igreja. Eu já vi pessoas se estapeando por causa de lugar, né, por causa de alguma coisa dentro da igreja. Será que nós não temos que ter um cuidado? Será que Deus não está nos chamando a atenção para isso? Muito cuidado. Que nós possamos hoje parar e falar com Deus: Senhor, se eu tenho exagerado na falta de cuidado, na brincadeira, ou em algum momento eu tenho esquecido que eu estou na sua casa, em algum momento eu tenho esquecido que o Senhor, que eu preciso ter temor a Ti, porque o Senhor é amigo, o Senhor é nosso chegado mesmo, meu parceiro, meu amigo, meu amor, mas Ele também é o meu Deus, Ele é alguém que eu devo respeito e reverência. Então tem que ter equilíbrio nisso aí. Ele não é o seu... você vai dizer, cara, e aí? Não. Você pode falar com intimidade com Deus? Pode. Mas o seu coração tem que estar reverente a Deus, sabendo que Ele é maior. Ele não é o seu coleguinha. Eu falo assim para meus filhos, eu falo, olha, eu amo vocês, que eu sou muito chegada com meus filhos, né? A gente fala todo tipo de assunto. Mas eu não sou o seu coleguinha. Eu sou a sua mãe, você tem que me respeitar. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eles precisarem de socorro, e eu já falei isso, eles vão... Não são os amiguinhos que vão socorrer, é o pai e a mãe. E assim é Deus. Quando você clamar por socorro, você vai clamar ao Deus poderoso e verdadeiro. Então Ele não é o seu coleguinha, não. Ele é o Deus verdadeiro a quem devemos temer. E fica essa lição. Então, devemos lidar com os exageros e equívocos, ter muito cuidado, conferindo na palavra. Nossa, como tem coisa que não dá para falar tudo. E devemos ter um contínuo autoexame. A própria palavra fala assim em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo.
interessante isso, né? Que ele não fala assim, examine o seu colega, examine o seu amigo, examine a sua família, examine o seu pastor, examine o grupo, examine o músico. Ele fala, examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então nós precisamos de um constante autoexame. Não é só no dia da ceia, não. Na hora da ceia, não. É cada dia. Por isso eu principalmente tenho que aprender a falar menos e pensar mais. Porque quando eu tô pensando, eu vou fazer menos burrada. E eu vou me autoexaminando. Ai, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Se o seu pecado não dói em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Talvez estejamos ficando com a mente cauterizada. Ah, tá tudo bem isso, pode aquilo. Não tem problema. Tá todo mundo fazendo. Isso é uma cauterização. Na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Então, muito cuidado. Que você... Tem um hino, e eu já estou terminando aqui, que fala sobre o contínuo avivamento. E fala assim, que os meus olhos, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. O Senhor quer te resgatar todos os dias e não perca o brilho do primeiro amor. Essa é uma oração que eu sempre faço. E que vocês possam também estar em um contínuo avivamento. Movidos, o verdadeiro avivamento que vem da alma é vida transformada. Movidos pelo amor. E aí entra outros assuntos vão muito além. A palavra, ela tem muita lição. Então não dá para falar tudo, né? Mas que você possa guardar a palavra no seu coração. Eu agradeço por ter me ouvido até agora e que o Senhor te abençoe. Vou deixar aqui a última palavra-chave, né? Que é equilíbrio no 3. Equilíbrio. Que você possa guardar aí estas palavrinhas e continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana e uma ótima aula em nome de Jesus. Amém.